Como vai? Domingo, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus que já está aberta, a verdadeira Constituição, o nosso guia, o nosso manual de vida. Mais do que isso, uma inspiração, é a palavra de Deus viva que penetra como espada em nosso ser, em nossa alma, até a medula, como uma espada de dois gumes. Neste domingo, não é? Eu quero compartilhar com você Lucas 23, 44 em diante, que diz assim: já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Foram mais ou menos aproximadamente 3 horas de escuridão. Diz que houve trevas, diz a palavra de Deus, sobre toda a terra. Não foi só lá no Calvário, no Gólgota, que escureceu quando Jesus estava pendurado no madeiro. Já tinham colocado Jesus e pregado a Jesus na cruz. E então ele, enquanto agonizava, o céu se escureceu, o sol deixou o seu brilho de lado, provavelmente porque nuvens espessas e escuras encobriram o sol. Até a hora nona. A hora sexta era exatamente meio-dia, no pino do dia, no pino do sol, que as trevas tomaram conta do mundo. Não foi ali no Gólgota, mas no mundo inteiro, até a hora nona, ou seja, por 3 horas a fio, 3 horas seguidas, tudo ficou nublado, tudo ficou muito escuro, e ouvia-se relâmpagos e trovões. Era o mundo, a natureza se manifestando pela morte do seu Criador. A hora nona era 3 horas da tarde, no nosso horário, portanto, era exatamente o horário do sacrifício. No santuário, o sacerdote, o sumo sacerdote, estava exatamente naquele momento levantando o cutelo para sacrificar o cordeiro, o sacrifício do dia. Porque os sacerdotes, eles não acreditaram no Filho de Deus, tanto que o crucificaram. Portanto, enquanto Jesus estava lá na cruz pendurado, eles estavam vivendo a sua rotina, a rotina do dia, que era o sacrifício do dia. E exatamente às 3 horas, diz então o verso 45, naquele momento, às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o verso 45, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, e então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Jesus deu o seu último suspiro e entregou a sua alma, a sua vida, não é? Nas mãos do Pai. Ele disse assim: Pai, está feito, está consumado, e morreu. E então diz o verso 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este era um homem justo. Um único homem na face da terra, que era um centurião romano, uma autoridade romana, um policial romano. Ele reconheceu que ali na cruz do Calvário estava o Filho de Deus dando a sua vida. E ele então profetizou, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então, Cristo não morreu como herói. Cristo foi reconhecido como justo. Cristo morreu como herói para o seu Pai, o herói de todos nós, o herói daqueles que o aceitam e acreditam neste Cristo que morreu em nosso lugar pela fé. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos, não somos salvos pelas obras, pelos nossos próprios méritos, nós somos salvos pela fé. Mas se você for lá na Palestina, lá em Jerusalém, onde depositaram o corpo de Jesus no túmulo de José de Arimateia, diz assim no verso 24 de Lucas: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Maria Madalena,
as 3 Marias, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Jesus não está lá no túmulo. Esta é a nossa esperança. Milhares de milhões de pessoas vivem neste mundo e todas já morreram. Líderes, homens grandes dignatários, heróis, estadistas, homens de guerra, outras celebridades morreram como heróis, mas os seus restos mortais estão lá no túmulo, mas os seus ossos estão lá, eles não ressuscitaram, e ninguém sabe aonde estão. Mas Jesus, nós sabemos que foi assunto ao céu, ele ressuscitou, a tumba estava vazia, e esta é a nossa garantia de salvação. Jesus selou a nossa reconciliação, a nossa redenção, nos redimiu dos nossos pecados e agora temos a certeza da salvação. Quem sabe você esteja vivendo momentos difíceis, quem sabe você esteja vivendo sentimentos de desilusão, de decepção deste mundo. Você não sabe se acredita no evolucionismo, se você acredita no espiritismo, se você acredita na reencarnação, ou se você acredita no cristianismo, se você acredita no hinduísmo, no shintoísmo. Você não sabe em quem acreditar. Se acredita nos grandes ensinadores, nos grandes filósofos, nos filósofos que ditam as regras da nossa vida em sociedade, você está sem rumo. Não sabe para que lado você corre. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a nossa única esperança. Jesus, o nosso verdadeiro herói. Feche os seus olhos neste domingo, nesta manhã de domingo ou neste dia, não sei que hora você vai estar ouvindo e vendo esta mensagem. Vamos orar juntos. Incline a sua fronte, feche os seus olhos e oremos. Bom Deus, obrigado porque Jesus não está mais lá na tumba, mais lá no sepulcro onde ele foi depositado, mas sim lá encontramos uma caverna, um buraco, uma tumba vazia. Pedra que fechava, o túmulo está removida e Jesus está no céu intercedendo por nós. E ele garantiu-nos, quando foi assunto ao céu, disse aos discípulos, prometeu aos discípulos, extensivamente a nós, de que ele iria para o céu, para que nós não nos preocupássemos, para que não turbasse o nosso coração, mas que ele voltaria para nos buscar, porque ele foi preparar lugar para cada um de nós. Nos dê um dia feliz, um primeiro dia da semana, na tua companhia. Assim oramos, rogando a presença do Espírito Santo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, amo vocês. Feliz domingo, tchau, tchau.